Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro. Nós estamos iniciando a nova série do Alimento Diário com essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Senhor Jesus, esse é o volume 1. O poder do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, também intitulada O Poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele nos dê sabedoria e revelação para a gente poder realmente compreender, extrair riqueza dessa palavra. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele deseja nos orientar, nos ajudar a completar o Evangelho na nossa vida. Isso precisa nos impressionar, nos levar a viver o Evangelho. Senhor Jesus, a maneira como a gente vive, isso vai impactar as pessoas ao nosso redor. E o Senhor está nos chamando, Senhor Jesus, para a gente ser guiado pelo Espírito, para a gente obedecer ao Espírito. Senhor Jesus, fazer tudo em obediência, seguindo a orientação de Deus. Assim a gente realmente vai poder cooperar com o Senhor em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, para a gente poder extrair o máximo de riquezas e para isso realmente ser a nossa motivação, a nossa direção em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para a leitura bíblica. Atos capítulo 16, versículo 40 até o capítulo 17, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 18. Ó Senhor Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, o pano de fundo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, iniciamos uma nova série do Alimento Diário intitulada Deus nos chama para o seu reino e glória, com base nas 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Nesta semana, trataremos do contexto em que o apóstolo escreveu essas cartas à igreja em Tessalônica, do tempo em que ele e seus cooperadores permaneceram naquela cidade, da forte experiência que os irmãos tiveram com o poder do Evangelho, um poder que os libertou dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E por fim, veremos como tudo isso se relaciona com a estrutura do viver da igreja, a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Ó Senhor Jesus. Após o livro de Atos, seguem-se as epístolas de Paulo nesta ordem: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses
E por fim, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Embora apareçam no final da sequência bíblica das cartas dirigidas às igrejas, as epístolas aos Tessalonicenses foram as primeiras que Paulo escreveu. Ó Senhor Jesus! Conhecer os eventos que motivaram Paulo a escrever essas 2 epístolas vai nos ajudar a compreender o conteúdo espiritual delas. A igreja em Tessalônica era uma igreja nova, com poucos meses de existência, quando recebeu cartas de Paulo. Como teve de sair às pressas daquela cidade, o apóstolo não pôde apresentar a palavra e o conhecimento de uma maneira mais completa. Assim, ele escreveu essas 2 epístolas para orientá-los a viver uma vida cristã santa, com vistas à vida da igreja. Ele apresentou aos Tessalonicenses a preciosa estrutura da igreja: fé, amor e esperança. Além disso, a igreja passava por provações e, em razão das perseguições do Império Romano, vários irmãos foram mortos. Isso gerou dúvidas sobre o que aconteceria com os que morreram, sobre qual seria o futuro deles. Por isso, Paulo despendeu um tempo considerável nessas 2 epístolas para esclarecê-los sobre a vinda do Senhor e o arrebatamento tanto dos vivos como daqueles que dormiram no Senhor, isto é, dos mortos. Ó Senhor Jesus! Tais palavras são muito oportunas, pois alguns de nós, nestes tempos de pandemia, também experimentamos tristeza decorrente da partida de alguns dos nossos irmãos e entes queridos. Não estamos num momento de perseguição exterior, mas de tribulação. E muitos de nós temos uma sensação interior de que a vinda do Senhor está próxima. Essas cartas não foram escritas somente para os irmãos de Tessalônica, mas para nós hoje. Ó Senhor Jesus! Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia. Sua economia era forte e florescente, devido à sua excelente localização no Mar Egeu. Seu porto era utilizado pelos romanos para transporte de mercadorias e realização de negócios. Sua população era numerosa, com nativos e diversas comunidades de estrangeiros, incluindo uma importante colônia judaica. Ó Senhor Jesus! Sabemos por meio do livro de Atos que Paulo estava em sua 2ª viagem missionária, quando chegou a Tessalônica. Ele e Silas foram guiados pelo Senhor a cada uma das cidades apontadas no mapa, até chegar àquela cidade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. É fascinante perceber na Bíblia a maneira de Deus enviar e direcionar seus servos, como fez com Paulo e Silas, orientando-lhes os passos, conforme sua vontade. Isso é um grande exemplo para nós. Ó Senhor Jesus! Saindo de Filipos, passaram por Anfípolis, depois chegaram a Tessalônica, e ali encontraram uma sinagoga de judeus, onde por 3 sábados Paulo discorreu com eles acerca das Escrituras. Alguns judeus se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e muitas mulheres distintas. Ó Senhor Jesus, que sempre busquemos no cuidado para com os irmãos e no estabelecimento das igrejas, ser conduzidos por esse mesmo caminho de obediência ao guiar do Espírito, e que tenhamos palavras de esclarecimento e consolo aos que têm dúvidas ou passam por sofrimentos. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Paulo, a gente está vendo aqui toda a questão do plano de fundo, e Paulo precisou escrever aos irmãos de Tessalônica, Senhor Jesus, porque precisava ali apresentar uma palavra mais completa e orientar, Senhor Jesus, os irmãos ali ter uma vida santa, com vistas à vida da igreja. Era uma igreja nova, Senhor Jesus, onde Paulo passou ali um tempo, mas eles precisavam ser orientados a receber mais riquezas, Senhor Jesus, para poder, de fato,
prosseguir na vida cristã. Ó Senhor Jesus. E graças ao Senhor, essa igreja foi gerada, né? Porque os irmãos foram enviados, direcionados e orientados pela vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, o próprio Deus ali estava orientando eles, né, quanto a tudo o que fazer. Eles estavam em obediência ao Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, o Senhor, ele realmente deseja fazer o mesmo conosco. Ele quer nos direcionar, né, nos enviar e nos orientar pela sua vontade. Ó Senhor Jesus, a gente acabou de sair do livro, né, do intervalo do alimento diário, o coração da Bíblia. Senhor Jesus, e nesse livro a gente viu que o Senhor ele quer nos orientar em todas as coisas. Né? Um cristão genuíno, ele vive baseado na vontade de Deus e não na sua própria vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa semana, na primeira semana, né, a gente já viu que o tema, né, do alimento diário, esse primeiro volume, é o poder do Evangelho, que é o mesmo tema dessa primeira semana, a primeira mensagem. Ó Senhor Jesus, que é o poder do Evangelho. Essa semana a gente vai perceber que o verdadeiro poder do Evangelho é aquele que transforma a nossa vida, nossa casa, nosso casamento, né, Senhor Jesus. E o Evangelho não é algo que simplesmente, olha, eu recebi um dia e agora eu vou pregar o Evangelho. Não, a cada dia eu preciso receber a pregação do Evangelho. Eu preciso receber o poder do Evangelho para mudar a minha vida. Para eu poder levar o Evangelho e outros crerem, em primeiro lugar, eu preciso crer. Eu preciso ser objeto da transformação do poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus. E como sempre, toda segunda-feira tem um resuminho, né, e eu começo sempre encorajando os irmãos a assistirem na mensagem da semana e o tutorial. Ó Senhor Jesus. A mensagem dessa semana tem 1h e 29 minutos, né, mas o irmão ele não conseguiu completar a mensagem toda. Então, essa mensagem de 1h e 29 minutos vai até sexta-feira. Depois, na mensagem 2, os primeiros 40 minutos, né, Senhor Jesus, o irmão usa para poder complementar, que é o que está no alimento diário, na parte de sábado e domingo. No tutorial ele faz um bom resumo, né? O tutorial está com quase 37 minutos, Senhor Jesus. Então é bastante coisa, né, para a gente ver, mas como eu sempre falo com os irmãos, vamos separar um tempo, Senhor Jesus, para a gente poder se dedicar à palavra. Se eu buscar pouco, Senhor, eu vou ser pouco edificado. Se eu buscar muito, eu vou ser muito edificado. E nós precisamos ir diante do Senhor para compreender a palavra. O alimento diário vem, traz para nós toda a orientação diária, orientação semanal, tem a palavra para a gente ouvir, né, tanto na mensagem das conferências como no Instituto Vida para Todos, Senhor Jesus. Mas não dá para a gente dizer para os irmãos o quanto que a gente ganhou ou não. É nossa responsabilidade viver no Espírito. Se você não vive no Espírito, você está automaticamente vivendo na carne. Não tem meio termo. Ó Senhor Jesus, por isso que no dia de hoje, vim mostrando para nós todo o pano de fundo. Tudo que aconteceu ali, né? Paulo gerou a igreja, né? Mostrou aqui para nós um mapa. Né? Tudo ali que ele foi andando, né? De ponto ali, para poder chegar em obediência. Era a segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava junto com Silas, mas ali, né? Obedecendo o Senhor, orando, desfrutando. O irmão até fala, né, que é importante a gente estar junto com outros irmãos para a gente poder ter comunhão, né, e seguir a orientação do Espírito. Hoje essa é a vida da igreja, uma vida de comunhão. Eu não posso somente pegar a palavra e achar que já sei alguma coisa. Senhor Jesus, eu preciso estar claro. Né, o apóstolo Paulo mostrou para nós aqui, né, e durante a semana a gente vai ver, né, que apesar de estar escrito aqui que foram 3 sábados, né, que ele teve ali, né, com os judeus ali, né, declarando a palavra, a gente vai ver, o irmão vai mostrar vários pontos para nós durante a semana, né, que foram muito mais do que 3 sábados, porque os irmãos tinham muita firmeza no falar. E os Tessalonicenses teve algo, né, a gente precisa ver durante essa semana, né, que eles não só creram no Evangelho e abandonaram o pecado, mas eles abandonaram os ídolos. Isso é algo grandioso. Nós podemos hoje estar vivendo a vida da igreja e com certeza nós abandonamos o pecado. Mas talvez nós não tenhamos dado esse passo de abandonar o ídolo. Né? Por isso que ele teve que complementar essa palavra, né, na mensagem 2, né, os primeiros 40 minutos, Senhor Jesus, para poder mostrar para nós a questão da idolatria. Hoje, né, nós temos a estrutura da vida da igreja, que vai ser mostrada para nós durante todo essa série do alimento diário, né, Senhor Jesus, né, que é intitulada Deus nos chama para o seu reino e glória, né, baseado em 1 e 2 Tessalonicenses, que falam a respeito da volta do Senhor. Ó Senhor Jesus.
E a gente precisa estar muito atento a isso. Na estrutura da vida da igreja é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Mas a idolatria, né, Senhor Jesus, ela tira de nós, porque a idolatria também tem um tripé, né, que é a tecnologia, o dinheiro e o prazer. Ó Senhor Jesus, a tecnologia, ela quer tirar de nós a fé, porque você confia na tecnologia, você confia no que você tem, no que você faz, Senhor Jesus. E o dinheiro, ele pode tirar o seu amor. Por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, Senhor Jesus, porque o dinheiro te dá um certo poder, ó Senhor Jesus, e o poder, né, te leva a realizar outras coisas, te leva a buscar outras coisas, aí o amor se esfria, Senhor Jesus, porque o dinheiro te dá aquilo que você quer, você não precisa amar, você não precisa buscar, né, ó Senhor Jesus. E no terceiro, né, tem a questão do prazer. Você quer ter mais dinheiro, mais poder para você ter mais prazer. E o prazer, Senhor Jesus, ele tira a sua esperança. Porque a nossa esperança, ela está na vinda de Cristo. E se você tiver prazer, você vai ficar ligado nas coisas dessa terra. Você vai fazer tudo o que você quer ligado às coisas dessa terra. Você não vai ficar focado nas coisas do futuro, nas coisas que Deus quer apresentar para você, né, Senhor Jesus? Por isso que esse passo que os Tessalonicenses deram de deixar a idolatria é um passo que todos nós precisamos ter também, ó Senhor Jesus, para a gente poder se firmar ao Senhor. Se a gente deixar o amor se esfriar em nós, aos poucos a gente vai perdendo a fé, vai perdendo a esperança, a gente vai substituindo as coisas de Deus pelas coisas dessa terra. Por isso que foi um passo grandioso para eles, né? Realmente deixar a idolatria para servir a um Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por isso que Ele está mostrando para nós, né, que nós precisamos nos voltar também a um Deus verdadeiro, um Deus vivo e verdadeiro. Nós temos um Deus verdadeiro, que nós ouvimos, nós exercitamos o Espírito, nós temos os livros espirituais, temos, né, várias ferramentas do nosso viver para nos ajudar. Mas será que Deus é vivo? Conforme as situações negativas vão acontecendo na nossa vida, a gente se desespera e começa a reclamar, ou nós expressamos um Deus verdadeiro? Nós temos um Deus vivo que tem comunhão. A gente fica logo apavorado, parece que a gente nem tem Deus. E isso afeta a maneira como as pessoas ao nosso redor conseguem ou não ver Deus. A maneira como você vive. Por isso que Paulo, né, quando ele chega para os Tessalonicenses, ele fala: olha, vocês sabem qual foi o nosso procedimento no meio de vós. Né, na tradução ali mais literal seria: olha, vocês viram que tipo de pessoas nós somos. Então eles mostraram para os Tessalonicenses um viver diante de Deus tão impactante, que eles não só abandonaram o pecado, mas abandonaram os ídolos. E isso trouxe, né, aos cristãos ali muita perseguição, muita tribulação, porque eles abandonaram os ídolos de vez, passaram a expressar, passaram a ser imitadores. Isso impactou eles de tal maneira, Senhor Jesus, que eles passaram, mesmo sendo uma igreja nova, com pouco tempo, passaram a ser modelo para as demais igrejas, porque eles viviam o poder do Evangelho. A gente vai ver isso durante a semana, isso precisa ficar bem fixado em nós. O verdadeiro poder do Evangelho não é fazer milagres, sinais. O verdadeiro poder do Evangelho é aquele que muda e transforma a minha vida, a sua vida. Ó Senhor Jesus, porque se você é transformado, as pessoas olham e falam: eu quero viver esse Evangelho, eu quero viver essa palavra, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa. Esse é o poder do Evangelho, o poder que muda vidas, o poder que entra na nossa casa, muda a nossa família, o poder que entra e transforma o nosso casamento. Ó Senhor Jesus, muitos hoje estão brigando no casamento, estão naquela situação, não sei se separa, se continua casado e tal. Por quê? Porque falta o poder do Evangelho. Muitos são cristãos ali, conhecem a palavra, até discutem a palavra, debatem a palavra, mas não tem firmeza nessa palavra para poder dizer: olha, eu vivo o Evangelho, o meu casamento está firmado no Evangelho. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor quer mostrar para cada um de nós. Né? No dia de hoje Ele mostra todo o pano de fundo. Paulo e Silas foram ali, né, Senhor Jesus, obedecendo
a orientação do Espírito. No mapa a gente vê todos os lugares que eles foram passando. Foi citado aqui também no elemento diário, também na leitura bíblica. Ó Senhor Jesus, eles foram passando ali, né, por essas cidades, né, ali orientando os irmãos, mas foi necessário escrever Tessalonicenses porque as tribulações vieram e vários irmãos começaram a dormir no Senhor e alguns ficaram ali. Poxa, se nós temos a esperança em Cristo e eles dormiram sem receber, sem presenciar essa esperança, o que aconteceu com eles? Então Paulo teve que escrever: olha, não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Ó Senhor, Deus foi mostrar para eles: olha, a nossa esperança está além dessa vida. Hoje nós precisamos viver diante do Senhor. Então não se preocupe com aqueles que dormiram, porque eles dormiram porque foram perseguidos e mesmo assim escolheram não negar o Senhor. Por isso que eles passaram pela morte, mas o Senhor os acolheu. Então, em nenhuma forma, nós que vivemos vamos preceder aqueles que dormiram, porque o Senhor vai chamá-los primeiro, porque nós temos uma esperança. A nossa esperança não está nesse mundo. Se a nossa esperança está nesse mundo, quando vem a perseguição, a gente abandona toda a fé, a gente abandona tudo e nega o Senhor. Mas eles não negaram, eles foram até o fim, porque tinham um viver, um proceder, Senhor Jesus, de acordo com toda a estrutura que foi apresentada na vida da igreja, né, que é a obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Né? Labor é diferente de trabalho. Você pode estar trabalhando, né, nas coisas do dia a dia, mas o labor por exemplo, a experiência da mãe. Né? A mãe, ela cuida das coisas da casa, faz comida, isso é um trabalho. Mas quando ela cuida do seu filho, isso é um labor. Por quê? Porque tem questão de amor ali. O labor é um trabalho motivado pelo amor. Isso é um labor. Senhor Jesus, o Senhor não quer dar para nós qualquer fé, mas uma obra de fé, um operar da fé. Era isso que acontecia com os Tessalonicenses. Um impacto, porque a fé tinha uma expressão. Ter uma obra de fé não é fazer qualquer coisa baseada em algo que você aprendeu. Uma obra de fé é você ser enviado, direcionado e totalmente orientado pela vontade de Deus. É algo totalmente espiritual. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente receber, né, a palavra de Deus. E os Tessalonicenses, eles estavam ali vivendo de acordo com essa palavra, mas tiveram dúvidas quanto à questão da perseguição. Então, o Senhor teve, né, Paulo teve que usar a palavra, né, o Senhor ali, para dar para eles uma palavra para eles dizendo: olha, tem algo a mais, vai haver um arrebatamento, né, o arrebatamento dos vivos, mas aqueles que dormiram vão ser levados a Deus primeiro, porque deram testemunho na sua vida, no seu viver, quanto às questões de Deus. E mostra para nós que essa palavra é muito oportuna, porque hoje nós não estamos recebendo uma perseguição exterior, mas estamos passando por muita tribulação, né, com toda a questão de pandemia. Muitos estão ali na questão incerta, como é que vai ser e tal, né? Temos toda essa pressão de questões de doença, como é que nós vamos fazer, pregar o evangelho, viver, trabalhar. Ó Senhor Jesus, mas isso é para nós, para a gente perceber no nosso interior a questão da vinda do Senhor. A vinda do Senhor está próxima, mas também a gente pode ser enganado, né, pelas coisas exteriores, pela idolatria oculta, né? O irmão vai tratar mais no final de semana, mostrando que tem uma idolatria que é patente aos olhos, a gente consegue ver, mas tem uma que é oculta, né, que é mais interior ali, que são esses 3 pontos que eu falei no início, né, Senhor, a tecnologia ali, o dinheiro e o prazer. Então essas coisas podem tirar o nosso foco das coisas de Deus, Senhor Jesus. Né? E Tessalonicenses está mostrando para nós pontos na palavra que outras epístolas não têm. Ó Senhor Jesus, mostra para nós também um Deus que é Pai. Antes da vinda do Senhor, Deus ele era apenas o Criador. Mas quando chega para nós Cristo, agora nós temos uma relação orgânica, de conexão. Não temos só uma relação de Deus, mas uma relação de Deus Pai. E mostra também uma relação de intimidade. Quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele não escreve para a igreja em Tessalônica, mas escreve para a igreja dos Tessalonicenses, mostrando uma relação de intimidade, uma relação de conexão. Então Deus ele quer escrever para nós também, né, mostrando para nós que a igreja não só é de Deus, mas a igreja também é de homens, é feita de homens, mas os homens precisam se voltar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, na igreja de Tessalonicenses tinham os judeus, tinham também
numerosa multidão de gregos, gentios e também distintas mulheres, mostrando também a importância das irmãs. A gente vai ver mais para frente com mais detalhe, mas mostrando para nós que nós precisamos ter um coração de ser conduzido pelo Senhor, né? Não ficar à toa, mas realmente ser aqueles que desfrutam a palavra, que se voltam ao Senhor, que se voltam para tudo aquilo que a vida da igreja quer nos mostrar. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós possa despertar, né, a ver que o Senhor ele realmente nos ama, né, Ele quer uma obra baseada na sua palavra, na sua vontade. Nós precisamos estar diante dele. Ó Senhor Jesus, Deus está nos dando, né, toda a sua estrutura, Senhor Jesus, a estrutura da vida da igreja, e é nessa estrutura que a gente precisa viver, né? O Evangelho não é só palavra, o Evangelho é aquilo que a gente vive, né? É uma vida transformada, né? A vida transformada é a pregação do Evangelho mais poderosa, mais forte, Senhor Jesus. Então nessa estrutura o Senhor quer nos mostrar a fé, o amor e a esperança. A fé é para com Deus, o amor é para com os irmãos, e a esperança é para com a vinda do Senhor. Por isso a gente não pode ficar tendo viver cristão que só abandona o pecado, mas também que abandona toda a idolatria para poder realmente receber de Deus toda essa estrutura. É isso que vai nos fortalecer, nos fortificar e nos levar a avançar, né? Essa nova série vai trazer para nós muita riqueza espiritual, muitos princípios, mas nós não podemos simplesmente ouvir e ficar na superficialidade. Mas a gente precisa realmente demandar tempo. Às vezes nós reclamamos que não temos tempo para a Bíblia, não temos tempo para orar, mas a gente gasta muito tempo com as coisas dessa vida, com o celular, com o trabalho, com muitas outras coisas. Então nós precisamos mudar de prioridade para que o Senhor possa nos encher, né, de fé. Né? A nossa fé é para com Ele. Vamos nos encher da pessoa de Deus, para a gente também ser a expressão de Deus. A expressão de Deus não é conhecimento, mas é o amor. Então nós precisamos expressar Deus amando os irmãos, porque o amor é para com os irmãos. E a nossa esperança não está nas coisas dessa terra, Senhor Jesus, mas a nossa esperança está na vinda do Senhor. Por isso não podemos deixar o inimigo nos enganar com palavra superficial, ó Senhor Jesus, para a gente ficar preso nas coisas desse mundo, mas realmente ver que a vinda do Senhor está muito próxima. Quanto mais você desfrutar da palavra, mais você vai perceber no seu espírito, Senhor Jesus, que nós temos urgência de tocar na vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, que realmente o Senhor Ele nos ajude, né, a viver esse Evangelho, e que esse Evangelho traga impacto, não só para a nossa vida, mas para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.